Oi, crianças, tudo bem? Aqui tá tudo bem. Vamos começar cantando? Boas-vindas, bem-vindos são boas-vindas para vocês. Aleluia, boas-vindas, bem-vindos, sim. Venham, venham outra vez. Olá, crianças, eu sou a tia Silvia e o nome da nossa história hoje é Qual a forma certa de tratar minha família? Hoje nós vamos ver que o Arthur e o Carlos continuavam se estranhando bastante. Parece que a lição que a mamãe tinha dado nos dois a semana passada não tinha resolvido. E os dois estavam muito bravos um com o outro e discutiam o tempo todo. E o Arthur dizia: agora é a minha vez de escolher o que eu quero assistir na TV. Ontem foi você que escolheu, Carlos. E o Carlos respondeu: claro que não, você não se lembra que na semana passada você escolheu muitas vezes? E o Arthur retrucou: ah, mas foi você quem deixou. E não é justo, você sabe que agora está passando o meu programa favorito. E assim foi por um bom tempo essa discussão. De repente, o Carlos quis tomar o controle remoto da mão do Arthur. O Carlos era maior e mais forte que o Arthur e acabou derrubando o Arthur no chão. Foi uma verdadeira luta e o Arthur bateu a cabeça na mesinha da sala e de repente começou a sair muito sangue porque tinha cortado a cabeça do Arthur. E agora? O que vai acontecer com o Carlos e o Arthur? Quando o papai chegou e viu o que aconteceu, ele ficou muito assustado e pegou o Arthur e foram para o hospital. Lá no hospital, o Arthur levou 3 pontos na cabeça e em casa o Carlos estava muito preocupado e triste e andava de um lado para o outro, porque ele sabia que o que ele havia feito era errado e que Deus não se agradava da forma que ele estava tratando o seu irmão. Deus queria que ele se comportasse bem com o seu irmão. E além de tudo, o Carlos estava muito preocupado porque o papai e o Arthur estavam demorando muito. E ele ia no quintal e voltava e olhava no portão para ver se o carro do papai vinha pela rua. E assim foi por vários momentos, até que o papai e o Arthur chegaram. Quando o papai e o Arthur chegaram, o Carlos abaixou a cabeça, muito envergonhado, e falou assim: Arthur, você pode me desculpar? Eu fui muito mal com você. Eu vou tentar ser bom o tempo todo com você. Você me perdoa? E o Arthur respondeu para o Carlos: eu perdoo sim, claro. Eu também não fui legal com você. Eu também agi errado com você. Você também pode me perdoar? Então os dois se abraçaram e foram para o quintal brincar. E o papai ficou muito feliz, porque ele viu que os seus filhos estavam sabendo perdoar um ao outro e podiam brincar juntos. Vocês se lembram da história da semana passada sobre o José? Que os seus irmãos não gostavam dele e que o venderam para uns homens que estavam indo para o Egito? Vocês se lembram disso? A nossa história de hoje é uma continuação da história da semana passada. E ela está no livro de Gênesis, lá na Bíblia, no capítulo 39 até o 46. José foi vendido para o Egito e ele chegou a trabalhar para um homem que se chamava Potifar. Potifar era um homem muito rico e muito importante no Egito. José devia estar triste, sem seu pai, sem conhecer ninguém,
e além disso tinha que trabalhar muito, muito, muito. Mesmo assim, ele trabalhava direitinho. E o senhor Potifar gostava muito do trabalho do José e resolveu colocar o José como chefe da casa dele. Então José que cuidava de tudo na casa do senhor Potifar e fazia tudo o que precisava fazer e cuidava também dos outros empregados. Mas um dia, a esposa do Potifar inventou mentiras a respeito do José. O senhor Potifar ficou muito bravo, muito nervoso, acreditou no que a esposa dele tinha contado e mandou José para a cadeia. Agora, além de tudo, o José estava preso. Que tristeza! Mas ele não ficou chorando e brigando com Deus, não. José confiava em Deus e sabia que Deus iria cuidar dele. Deus deu a José um poder especial de entender o sonho das pessoas. Ele sempre que ouvia uma pessoa contar um sonho que teve, ele conseguia entender o significado e explicava para as pessoas aquilo. Um dia, o rei do Egito teve um sonho muito estranho e ficou preocupado, mas ninguém conseguia dizer para o rei o que significava aquele sonho. E o rei já estava ficando nervoso e muito bravo com aquilo. Como assim? Ninguém consegue entender o sonho que eu tive? Ninguém consegue me explicar? E um dos empregados do rei falou para o rei sobre José. Falou, lá na cadeia tem um rapaz que se chama José e ele consegue entender o significado dos sonhos. E o rei então mandou buscar o José lá na cadeia. Vocês acham que o José conseguiu entender o que significava o sonho do rei? Sim, claro que sim. Deus mostrou direitinho para José o que aquele sonho significava. E José contou ao rei que haveria 7 anos de muita comida e que a terra daria muita coisa boa. E depois disso viriam 7 anos que não nasceria nada na terra e haveria fome, não só no Egito, mas em todos os lugares. E ele disse também para o rei que o rei deveria escolher um homem que fosse bastante inteligente para guardar comida durante os primeiros 7 anos. E assim teriam comida quando tivesse o tempo de fome. O rei ficou feliz com o que José disse e então resolveu colocar o José como governador. O José que ia cuidar desta parte de guardar alimento para os 7 anos que viriam depois daqueles primeiros 7. Então, José era o segundo homem mais importante do Egito. O primeiro homem era o rei e o segundo era o José. E durante aqueles 7 primeiros anos, o José guardou muita comida. Ele construiu vários lugares para guardar bastante comida. Depois dos 7 primeiros anos, aconteceu exatamente o que ele tinha dito para o rei. Vieram 7 anos de muita fome. A terra não dava nada e as pessoas começaram a passar muita fome. E muitas pessoas ficaram sabendo que lá no Egito eles tinham guardado bastante comida e começaram a ir lá para comprar comida de José. E o Jacó, o pai de José, e todos os seus filhos também estavam passando fome. E por isso Jacó resolveu mandar seus filhos ir lá no Egito para comprar comida, sem saber que quem estava cuidando daquela comida era o seu filho José. E os irmãos então de José foram até o Egito para comprar comida.
Quando eles chegaram na frente do José, o José logo reconheceu os seus irmãos. E ele se emocionou e ele ficou com vontade de chorar. Mas os irmãos de José não reconheceram ele, porque eles achavam que o José estava morto. Então, José conversou com seus irmãos, falou quem ele era, e eles ficaram muito felizes. Ah, será que José continuava com raiva dos irmãos? Claro que não, José já tinha perdoado. Então, José mandou que eles fossem buscar o pai para morar com ele no Egito, e toda a família do José ficou morando ali no Egito com ele. E passaram por aquele período de grande fome, graças à inteligência que Deus deu a José e ao cuidado que Deus teve com José. Apesar de tudo que os irmãos do José fizeram para ele, ele soube perdoar. Às vezes, os nossos irmãos fazem algumas coisas assim que não nos agradam, né? Mas mesmo assim, nós devemos perdoá-los, porque essa é a vontade de Deus. E certamente nós seremos abençoados por isso. José tratou bem o pai, os irmãos. E será que nós tratamos bem o papai, a mamãe, nossos irmãos, o vovô, a vovó? Deus se agrada quando nós fazemos isso, e isso é o certo, tratar bem a nossa família. Um beijo, até a próxima semana, e não se esqueçam de curtir o nosso canal. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Bel com o versículo da semana. Vamos lá? No que depender de vocês, façam o possível para viver em paz. Romanos, capítulo 12, versículo 18. Um beijo para vocês. Tchau.